Olá pessoal, meu nome é Renato, sou professor de topografia e hoje eu venho apresentar para vocês um instrumento que é o nível topográfico. O nível topográfico ele é utilizado em trabalhos de nivelamento, ou seja, quando o teu objetivo é determinar o desnível entre pontos no terreno, ou calcular as cotas destes pontos no terreno, você pode utilizar então para esse tipo de trabalho o nível topográfico, certo? O nível topográfico é um aparelho que também é montado sobre um tripé. Então vou mostrar para vocês aqui a situação. É o mesmo, é um tripé semelhante aos tripés utilizados nos outros instrumentos topográficos que eu já expliquei para vocês. Ele é um instrumento que só tem um sentido de rotação, ou seja, ele só gira em torno do próprio eixo e, para estar em condições de ser utilizado, o nível topográfico deve ser apenas nivelado. Lembrando que ele não há necessidade de instalar ele sobre pontos. Então não há necessidade de fazer centralização desse aparelho. Então a técnica do nivelamento não requer a instalação deste instrumento sobre pontos. Ele é instalado num local onde eu consigo ver os pontos de interesse, certo? Então, a única necessidade dele é que ele esteja nivelado. E para isso, esse instrumento aqui tem uma única bolha esférica aqui em cima. E ela deve ser nivelada utilizando as pernas do tripé e, para o ajuste fino, os parafusos calantes que ele tem aqui na base. São 3 também, semelhante à estação total, semelhante ao teodolito. Feito o nivelamento, o próximo passo é fazer a pontaria sobre a régua, certo? Essa régua vai ser colocada nos pontos de interesse. E para eu fazer a pontaria sobre a régua, eu utilizo a alça de mira de fora do aparelho, que é uma alça que tem aqui sobre ele. São 2 pequenos pontos aqui que você faz a primeira pontaria, né, sobre a régua. Em seguida, você olha por dentro da luneta dele e faz o ajuste de foco utilizando o parafuso maior. No momento que tu estiveres olhando por dentro dele, se precisar fazer algum ajuste no sentido horizontal, que é o único movimento que ele faz, você pode utilizar este parafuso, que é o parafuso de aproximação, né, que faz o movimento horizontal fino. Esse instrumento aqui é da marca Socchia. Ele é um nível digital eletrônico. Ou seja, ele faz as leituras sobre a régua de forma eletrônica. Isso garante uma precisão na leitura muito maior do que os níveis convencionais, que eu já vou apresentar para vocês na sequência. Então, basicamente, uma vez feita a pontaria sobre a régua, que tem uma ao fundo aqui, basta você pressionar o gatilho e ele vai fazer a leitura para você. Além de fazer a leitura da altura na régua, ele também faz determina a distância até a régua, a distância horizontal. Só para mostrar para vocês, essa régua que é utilizada nesse instrumento,
é uma régua específica para ele, que é uma régua com código de barras. Ou seja, isso aqui permite que ele consiga fazer a leitura com qualidade e com uma precisão bastante elevada. Certo? Então, essa régua tem, de um dos lados, onde o aparelho faz a leitura, um código de barras, porém, do outro lado, ela possui uma escala numérica semelhante à outra régua que eu vou apresentar para vocês na sequência, em que você pode, caso queira, fazer a leitura, vamos dizer assim, analógica ou visual, né? Você fazendo a leitura diretamente pela luneta. Ok? Então, esse tipo de régua aqui é específica para este instrumento. Lembrando que é esta régua que é posicionada sobre os pontos de interesse no momento do trabalho de campo. Lembrando ainda, pessoal, que o nível digital ele possui memória interna, ou seja, ele grava as leituras feitas no campo e isso permite que você não precise ficar anotando e isso agiliza o trabalho de campo e garante maior qualidade, menor risco de erro também durante as anotações. Posteriormente, é possível descarregar os dados dele no computador, né, através de cabo USB. Então, pessoal, aqui vocês têm uma vista mais próxima do display do nível. E por cima da alça de mira, vocês podem observar que ao fundo eu tenho a régua. Então, ela está perfeitamente apontada sobre a régua. Eu já deixei ele com o foco correto. Então, agora eu vou ligar o instrumento para vocês poderem ver como que acontece a leitura. Então, ligo o instrumento. Ele aparece basicamente duas linhas de dados. Agora sim, duas linhas. Não sei se está nítido, mas ele está pronto para fazer a leitura. Em seguida, pressiono o gatilho e aguardo alguns instantes e ele já reproduz a leitura aí. A primeira linha é a leitura sobre a régua, 1,4120, ou seja, é 1,1 metro, 4 decímetros, 1 centímetro, 2 milímetros e 0 décimos de milímetro. Esse instrumento consegue medir até a quarta casa após a vírgula, ou seja, a fração de milímetros sobre a régua. E a segunda leitura, 5,25, é a distância horizontal da onde está o instrumento até a régua. Certo, pessoal? Então, esses dados podem ser armazenados e, posteriormente, descarregados no computador. Feita a leitura sobre a régua, o próximo passo seria fazer novas leituras, mudar a régua de posição, ir colocando para outros pontos de interesse e continuar as leituras. Então, pessoal, aqui nós temos uma vista novamente do instrumento. Eu acabei de fazer as leituras e eu vou mostrar para vocês como que é a vista de dentro da luneta. Então, pessoal, vejam os fios vertical e horizontal. Para que o aparelho consiga fazer a leitura, basta que haja foco. Esse nível que eu estou segurando aqui é o chamado nível convencional. Eu não instalei ele sobre o tripé, até porque é para apenas apresentar ele para vocês. Ele é semelhante ao nível digital, porém, ele faz as leituras, ou nós fizemos as leituras, melhor, sobre esse tipo de régua aqui que eu já apresentei para vocês. Então, todo o trabalho no campo é feito de forma semelhante, porém as leituras são feitas nesse tipo de régua aqui. Requer mais prática para fazer as leituras,
certo? Então, muito cuidado nas operações de campo quando se utiliza nível convencional, porque você está suscetível a cometer erros grosseiros no momento da leitura sobre a régua. A montagem, a construção do nível convencional, pessoal, ela é semelhante ao nível digital. Ele possui uma luneta e ela gira em torno do próprio eixo. Somente este é o movimento, né? Da mesma forma que o digital, esse também só gira em torno do próprio eixo. E ele possui também apenas uma única bolha esférica, aqui, que no momento da instalação dele precisa estar perfeitamente centralizada. Também tem o parafuso para ajuste de foco, no momento que você faz a pontaria sobre a régua, para que você consiga fazer uma leitura nítida, você precisa fazer o ajuste de foco. E o parafuso de aproximação horizontal, quando você quer fazer apenas um pequeno ajuste no momento que está apontando sobre a régua. Certo, pessoal? Então, a grande diferença entre os dois tipos de instrumento é o modo em que é feita a leitura. Lembrando que este aqui, o convencional, você precisa fazer a leitura sobre a régua, enquanto que o digital, ele faz a leitura e isto garante qualidade e precisão maior. Certo? De uma forma rápida, eu expliquei para vocês como que funciona o nível digital e as suas características, assim como o nível convencional e suas características. Lembrando que esse tipo de nível é utilizado em trabalhos específicos de topografia quando o grande objetivo é obter o desnível entre pontos com alta precisão. Ok, pessoal? Obrigado.